falar do Thiago Leifert, né? A gente teve um caso muito triste durante esse fim de semana, depois do Luan, que apanhou dos torcedores e ali no motel, né? Onde bateu ali um parmegiana e uma porçãozinha de pastel ali durante o coito. No motel. No motel. A gente teve essa palmeirense aqui, uma tristeza. Morre palmeirense ferido em confusão de torcedores de São Paulo. Gabriela Neri estava internada em estado grave na Santa Casa. Jovem de 23 anos estava na fila para entrar no estádio quando foi atingida no pescoço por garrafa de vidro antes do jogo Palmeiras e Flamengo. Ela sofreu 2 paradas cardíacas. Está aqui a Gabriela, né, a prima Mariana Neri, falador da família imensurável. Não dá para acreditar em tanta maldade nesse mundo e a justiça tão falha nesse Brasil. Nossa família não merece passar por esse luto, escreveu nas redes sociais. E é uma discussão, né, Helder? A gente vai ver o Thiago Leifert falando, mas que tem a impunidade toda aí nesse meio, né? O que os torcedores da Gaviões fizeram, não tem ninguém preso. E todo mundo identificado, porque o Luan não quis prestar depoimento na delegacia, por medo, né, de uma retaliação maior ali da torcida organizada Gaviões da Fiel. A mesma coisa que os torcedores se acham impunes, não vai acontecer nada, porque não acontece nada, não acontece porra nenhuma. Então é morte, bate, invade. Pô, imagina se vem alguém aqui na minha casa, no seu trabalho, tá aí na sua casa, ou você tá se divertindo num bar, vem lá um cara te dar porrada, te ameaçar com um revólver, cara. Pô, a torcida organizada é um negócio assim pavoroso há muitos e muitos anos, né? E foi briga ali fora, no Allianz Parque, estava tendo Flamengo e Palmeiras, que terminou 1-1, né? E essa torcedora aí foi morta. E aí vem o estrupício do Thiago Leifert, que é outro também, que só parece para falar bobagem. É impressionante como esse cara não acerta um. Acertou. Na época do Big Brother, é um excelente apresentador. Isso eu posso falar sem problema nenhum, porque eu assisti e achava que ele apresentava muito bem o programa, tá? Mas, assim, ele é uma negação e é um dos criadores aí desse esporte alegre, cheio de piadinhas, né? Um esporte mais, assim, tranquilo e ele falou num podcast, é claro que depois já pediu desculpa. Claro. Então, vamos ver. Que ele falou sobre a morte. Quem me conhece sabe. Sobre a morte dessa torcedora, uma tristeza. E aí você vem ainda o seu Thiago Leifert colocar a culpa na vítima. A culpa é de quem morreu. Não é de quem estava lá jogando garrafa, nada. Pelo amor de Deus. Sério, fala sério, não é possível. Ambos, que o Flamengo isso, o Flamengo aquilo. Segundo a Polícia Militar, 2 torcedores do Flamengo estavam atravessando estavam na Rua Palestra Itália, ali em frente à bilheteria A, com a camisa do Flamengo, e eles começaram, a torcida do Palmeiras foi para cima deles e começou o confronto, aí voou vidro, estilhaço de vidro e pegou nela. Ela é da Mancha Verde, ela não estava na bilheteria entrando no estádio, ela estava do lado de fora, junto com aqueles torcedores que ficam do lado de fora, quem já foi ao Allianz sabe como funciona, e no antigo Palestra Itália era a mesma coisa. Tem gente que entra no estádio e tem uma boa parte da organizada que fica na rua para bater nas pessoas que passam. Se passar um torcedor lá do Corinthians, se passar uma pessoa de vermelho no jogo do Flamengo, eles vão perguntar por quê. Ambos, que o Flamengo isso, o Flamengo... Tá, aí ele viu que a repercussão foi terrível, como tem que ser mesmo, né? O cara revitimizando ali a vítima, né? Mais uma vez, morreu culpando a vítima, né? Pela morte. Pô, morreu, a culpa é dela, né? Tava lá, não tinha que estar fazendo nada ali. E ela tava na fila, é mentira isso, tá? Já tem investigação da polícia comprovando que foi um ataque de um torcedor do Flamengo. Até tem o nome da torcida aqui que eu separei. Da torcida... Torcedor do Flamengo, Leonardo Felipe Xavier Santiago, foi indiciado por homicídio doloso. A informação foi dada primeiramente por Mauro César Pereira, o anti-regata, colunista do UOL, e confirmado pelo delegado César Saad do DOP, hoje em entrevista coletiva. Segundo o delegado, a morte de Gabriela levou à troca de homicídio tentado para consumado. Na audiência de custódia, o juiz entendeu pela conversão em prisão preventiva. E agora, pela manhã, estamos fazendo a comunicação ao juiz do falecimento da Gabriela para que, então, o inquérito, o processo passe de homicídio tentado para homicídio consumado. O autor é ex-integrante da torcida organizada Flamanguaça,
e não estava com a caravana das organizadas vindas do Rio de Janeiro. Ele foi preso em flagrante a partir de testemunhos de torcedores e policiais. Vamos ver aqui o que o Thiago Leifert tem para falar a partir do momento que ele viu que a repercussão foi péssima, né? E quem me conhece sabe, né? Nunca falaria isso. Claro. Sujeitinho deplorável. Vamos lá. Ver aqui. Moletomzinho, né? Para fazer um arzinho legal. Podia ser um moletom branco, hein, Thiago? Um crucifixo também ia bem, hein? Faça melhor da próxima vez esse pedido de desculpa. Por favor. Tanto que toma uma proporção maior do que merece, eu queria pedir desculpa por um erro que eu cometi hoje no 3 na área, um erro de informação, um erro baseado nos relatos de quem estava ali, de polícia militar e imprensa, mas que agora, de tarde, horas depois, a gente já sabe com mais detalhes o que aconteceu. Eu tinha dito que a torcedora que faleceu, que foi assassinada, na verdade, né? Acho que é o termo correto, ela estava no confronto do portão A, que aconteceu durante o jogo. Agora a gente sabe que não. E teve acesso ao BO, eu li o BO agora há pouco também, e ela estava próxima ao portão D, que é o portão visitante, voou uma garrafa da organizada do Flamengo em direção à torcida do Palmeiras, atingiu ela no pescoço. Então peço desculpas, ela não estava no confronto do A. O confronto do A foi durante o jogo, foi feio, mas ela já tinha sido atingida. Ela foi atingida antes do início do jogo, perto do portão D. Então eu peço desculpas. Porém, deixa pra lá. Deixa pra lá. Porém, quem nunca erra? Quem nunca erra, né, Thiago Leifert? Ele fala com uma empáfia. Eu vou pedir desculpa aqui. Pessoa maior do que isso. Não, ele sente uma dor física para pedir desculpas. Perceba. Sim, é terrível. É terrível para ele pedir desculpas. Ele não apurou a notícia direito. Deu endereço errado sobre o lugar em que ela acabou sendo assassinada. Deu portão errado. Falou que era em outro portão, no portão A. A rua não é a mesma. Ou seja, não fez nem direito o trabalho básico dele. A opinião foi horrível. Revitimizou a torcedora morta, tá? E esse cara é o cara que vive falando por aí que as redes sociais, elas são tóxicas, que as pessoas são beligerantes, que todo mundo quer cancelá-lo a todo momento. Por que será, né, Thiago Leifert, que as pessoas querem te cancelar a todo momento? Porque o senhor é um dos responsáveis pela imbecilização da imprensa esportiva, tá? A imprensa esportiva ficou muito mais imbecil depois da tua chegada. Você criou uma escola de imbecis no jornalismo esportivo, que já não era lá essas coisas, você ainda piorou a situação. E agora vai dar uma opinião em que a vítima para você está errada, volta atrás e mostra o seu desconhecimento completo sobre a pauta que estava abordando. Tá aí mais um exemplo do que não se fazer quando você é jornalista. Não teve nem o trabalho de apurar. E aí deu essa opinião horrível, tá? Desumanizou a morte de uma pessoa de 23 anos que morreu de uma maneira tristíssima, porque o estádio de futebol, e aqui parece aquele clichê, bobo, não sei o quê, mas a real é o seguinte, o estádio de futebol deveria ser só o entretenimento. A gente vai lá, assiste, se o time perdeu, a gente lamenta, volta para casa, acabou, toma uma cerveja e esquece. E dentro do estádio, se o time ganhou, beleza, a provocação, a brincadeira, isso faz parte. Agora, chegar a violentar uma pessoa que acaba morrendo por conta dessa violência, e ainda vem uma pessoa sem responsabilidade nenhuma na imprensa dizer que ela poderia ser culpada pelo que aconteceu, é um absurdo. É um absurdo. Sofreu pouco bullying na PUC e por isso que teve que terminar a universidade nos Estados Unidos, porque o papai podia pagar. Que é um frouxo. Frouxo. E quando erra, ainda volta com a maior cara lavada e com uma aparente dor física para sustentar que errou, né? Para fazer ali o pedido de desculpas. E todo mundo sabe que você não gostou de gravar esse vídeo, tá na tua cara. Tanto que ele fala depois, a gente tem o restante. Porém, aí ele fala que culpa a imprensa de estar expondo ele e não as torcidas organizadas, como se fosse um debate que ele mesmo, né, sempre falou,
o esporte tem que ser alegria, não pode ser política, não pode ser discussão, não pode, né? Então não pode discutir. A gente precisa conversar sobre a organizada. A gente precisa conversar sobre o que está acontecendo nos estádios. Isso não gera comoção. É engraçado, eu vejo até os perfis de fofoca fazendo manchete comigo. Eu não estava espalhando fake news, era uma informação errada. Estou pedindo desculpas, não é fake news, não. Ela era de uma organizada, a menina que faleceu. Não muda o fato, não muda a tragédia que é e não muda nada. E mesmo se ela estivesse ali no portão D provocando, batendo no tambor, cantando alguma coisa, não muda nada. Não muda nada, porque veio uma garrafa do outro lado e matou ela. Mas, infelizmente, hoje, quem é de organizada assume um risco. Quem hoje é de uma torcida organizada assume um risco. Ela era da organizada, o Flamengo ali do outro lado era da organizada. Uma organizada que vai a um estádio assume um risco. Uma organizada que vai a um outro estado de ônibus hoje assume um risco. Todos os conflitos e confrontos que acontecem. Tá bom, Thiago Leifert. Beleza. Nós já entendemos o seu ponto, porém, é um absurdo terem feito manchete sobre essa fake news espalhada aí por Thiago Leifert, né, sobre a torcedora palmeirense que morreu, né? Fora a defesa apaixonada também de jogador que está envolvido em fita errada. Sempre. Sempre. Porém, né, a torcida organizada realmente precisa voltar a ser discutido mesmo. Tá voltando, né? Não sei se já deixou de ser, mas tá voltando a ser um grande problema no nosso cotidiano. Você não pode achar normal o que aconteceu com o Luan e muito menos o que aconteceu com essa torcedora. Né? Não tem peso aqui, o que é pior. Tudo é ruim, tudo é muito ruim. Né? E você vê as torcidas organizadas que já foram bem, tentaram terminar. A mancha, hoje em dia, se chama mancha alviverde, porque a mancha verde foi extinta, né, pelo Ministério Público aqui de São Paulo, juiz Fernando Capês. E é um problema que a gente tem que discutir, e aí quando falar, mas torcida única mostra sem graça, mas não dá para fazer duas torcidas. Olha o que aconteceu. Se não tivesse torcida do Flamengo ontem, não teria acontecido essa tragédia, porque não viria ninguém do Flamengo. Ah, mas aí você está cerceando o direito das pessoas a assistirem o jogo. Mas a pessoa não sabe conviver em sociedade, caralho. Não sabe, porra. Sabe, você vai levar seu filho num jogo que tenha duas torcidas grandes? Não vai. A André Sadi estava falando hoje, conversei com o Rizek, a gente nunca levou as crianças em estádio e não sei quando vamos levar. Eu levei uma vez os meus filhos, mas era um jogo que não tinha torcida adversária. Eles reservaram um pedaço lá do Itaquerão, tinha 20 torcedores do Liverpool do Uruguai. Então é um jogo, entre aspas, mais seguro. Porém, quando tem torcida adversária, o risco ele é enorme. Infelizmente. Porra, eu sou da época ali, não tô falando que era melhor, mas tô falando que acontecia briga o tempo inteiro e morte o tempo inteiro também, tá? Eu já apanhei de torcida do Corinthians, já apanhei de polícia em estádio, sempre foi uma merda. E não tem punição e continua. Não tem punição. Não tem punição, cara. Esses caras, você viu que estavam ali no Luan? 2 caras estavam na morte daquele menino da Bolívia. Do jogo do... E não aconteceu nada. Os caras estão aí, livres, soltos, para bater em jogador que está se divertindo, cara. Tem que ir lá. A gente brinca aqui, o cara estava no motel fazendo uma orgia, comendo parmegiana, comendo pastel, mas, porra. Não, e outra coisa, tá? O Luan é um vagabundo mesmo. De fato, ele é um vagabundo, um jogador vagabundo. Um ex-jogador em atividade. E a diretoria não resolveu a situação dele. Dito isso, reconhecendo que o Luan de fato é um vagabundo, o papo é o seguinte: o que fizeram com ele foi um crime. Os caras violentaram o momento de lazer da pessoa. Isso é inadmissível. Sendo ele um vagabundo, sendo ele um grande jogador ou não. Não tem que passar por isso e ponto final. Sim. Não dá para passar pano para essas coisas. E tem muita anuência das diretorias também, né? Que dão isenção para esses torcedores irem ao estádio de graça, para viagem. Eu fico imaginando que torcedor que os caras fazem 2 horas da tarde ali no meio do
do CT enchendo o saco de jogador, tendo que falar, e a torcida diretoria do Corinthians adora que a torcida converse com o técnico, converse com o jogador, né? O jogador fica completamente desprotegido. Ameace, completamente desprotegido, né? A gente sabe de cenas assim terríveis que acontecem, né?